Olá pessoal, tudo bem? Oi, 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 ótima tarde a todos. Boa segunda-feira, se é que é possível, né? A gente falar numa boa segunda-feira depois da tragédia que nós vimos literalmente acontecer em chamas de ontem para hoje. Contabiliza-se os estragos que aconteceram depois do incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Se é que é possível contabilizar parte da nossa história destruída, que literalmente virou cinzas, pela incompetência, pela má gestão, pela malandragem dessa gente, desses escroques da política brasileira. É a nossa política brasileira, de novo, mostrando a que veio. Uma política suja, uma política asquerosa, né? E a falta de política é a falta de gestão. E o que a gente vê no noticiário, minha gente, é que 200 anos de história, né? Quer dizer, muito mais do que 200 anos de história, mas o museu está lá há 200 anos, viraram o dito pelo não dito, viraram pó, viraram lixo, cinza. Enquanto o dinheiro público que poderia e deveria estar lá para manutenção desse prédio, que era um palacete, também vai para lixo. Eu vou dar para você a lista do lixo financiado com dinheiro público, com grana da Lei Rouanet, essa palhaçada dessa Lei Rouanet, que só serve para financiar lixo. Lixo! O museu precisava de 600 mil por ano para manutenção, para sobreviver. 600 mil, alguns falam em 800 mil, 600 mil por ano. Não teve o dinheiro que precisava. Não teve o dinheiro que precisava. Mas a Anitta tem dinheiro. Cláudia Leite tem dinheiro da Lei Rouanet. 5, 6 milhões. Milhões, tudo milhões, tá, gente? Tudo milhões. DVD do MC Guimê, Guiné, sei lá o quê, tantos milhões. Ah, não, 500 tantos mil. Opa, dava pra praticamente, né, dar ali um mês de manutenção no museu. Maria Bethânia, 1 milhão, sei lá quantos. Lua Santana, turnê do Lua Santana, minha gente. Como é importante para esse Brasil. Como é importante para a história do nosso Brasil a turnê do Lua Santana. Lá vai também milhão. Filme do Brizola. Ah, isso sim, minha gente. Filme do Brizola. Isso é importante pro Brasil. Filme do Brizola, né? O que seríamos de nós, brasileiros, sem o filme do Brizola? O Museu do Peladão, aquele museu lá. O museu da sacanagem, não era do Peladão não, era da sacanagem. Que tinha aquele monte de quadro destinado à criança, né? Criança safada, transviada, na lambada. Lembra-se dessa sacanagem? Dessa, né? Lembra-se disso? Pois é, 800 mil, gente. 800 mil! O museu precisava de menos de 600 para manutenção. Mas tem para colocar lá criança levada, criança viada, isso. Criança viada, não sei das quantas da lambada. 800 mil! O que seria da nossa cultura brasileira sem isso, minha gente? Vocês estão vendo o lixo que é a nossa representação política? O lixo que é essa Lei Rouanet? Como é que muda essa porcaria? Muda no Congresso Nacional. Uma lei de renúncia fiscal que só serve para financiar porcaria. E aí a gente vê o Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde funcionava esse palacete bicentenário, onde tinha uma coleção vastíssima, um acervo aí com mais de 20 milhões de itens. Virou pó. Porque não destinaram dinheiro para a manutenção do palacete. História do nosso Brasil, minha gente. História do nosso Brasil. Tá aqui, ó. Tem uma foto aqui. Vou mostrar pra você. Uma foto aqui. Aqui, ó. Ó o que virou. Ó o que virou o Museu Nacional. Olha aqui, ó. O mais antigo do Brasil. Tudo se perdeu, minha gente. Tudo virou pó. A mulher mais antiga, né? O crânio da mulher mais antiga do Brasil tava lá. Ossadas de bichos pré-históricos estavam lá. Meteorito que caiu aqui estava lá. Múmias. Arte de todo jeito.
E é isso que a gente vê. Esse descaso desses malditos políticos. Malditos. E olha, gente, eu vi o ridículo do Boulos, do PSOL, tweetando, né? Tweetando e até tentando comprometer esse ministro atual, Sérgio Saleitão, que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa cambada que passou aí pelos ministérios da cultura é o melhor. É o melhor. Tem ideias alinhadas com a direita. O problema dele é estar no governo errado. Some-se aí, gente, 13, 14, 15 anos de governo de PT e PMDB, esses lixos, com uma administração do PSOL, administração do PSOL, porque o museu era pertencente à Federal do Rio de Janeiro. Reitor lá, PSOL. E olha o que dá. Uma tragédia anunciada. Aliás, um dos funcionários do museu saiu na semana passada, ou retrasada, de lá de dentro, isso tem relatos, tá, hoje, dizendo o seguinte, isso vai pegar fogo. Um funcionário falou, isso vai pegar fogo por falta de manutenção. E agora a gente vê tudo em cinzas. Não tem o que fazer, minha gente. É de uma tristeza. Eu vou dizer pra vocês que eu tenho vontade de chorar. É de uma tristeza ver a história destruída. Cinzas. Virou cinzas. O próprio Palacete, por si só, parte da história. Palacete da família real brasileira. Tudo que tinha lá dentro. E a gente colocando dinheiro pra show, sei lá o que, da Peppa Pig, do turnê do Shrek, não sei das quantas, Maria Bethânia, Lua Santana, essa palhaçada toda. É ridículo o que a gente vive. Né? Dinheiro pra Copa? Opa, minha gente, dinheiro pra Copa? De sobra. Dinheiro pra Copa teve de sobra. E dinheiro pra nossa história? Dinheiro pra nossa cultura, pra cultura brasileira. Cadê? Uma merreca de dinheiro. Perto dos milhões e milhões que saem do dinheiro público pra essa porcaria dessa Lei Rouanet. Que eu já disse pra vocês. E vou falar de novo. Ah, teve peça do macaquinho também, ó. Teve peça do macaquinho também, que estão me lembrando aqui, que era um homem cheirando o traseiro do outro. Sei lá se tinha mulher também. Era um cheirando o traseiro do outro, né? Teve dinheiro público. É isso? É isso, gente? É a isso que se resume o que se chama de cultura brasileira? É pra isso que serve a Lei Rouanet? Rasguem a Lei Rouanet e joguem no lixo. Porque se não há possibilidade de haver destinação de verba para salvar, para cuidar da nossa história, para salvar parte da nossa história, mas tem dinheiro para um ser humano ficar cheirando o traseiro do outro, dinheiro público, rasguem a Lei Rouanet. Entre as minhas pautas, entre as minhas bandeiras, lá no Congresso Nacional, quando eu estiver lá, a partir do ano que vem, vai ser mudar completamente essa palhaçada, ou rasgar e jogar no lixo. Extinguir a Lei Rouanet. Porque do jeito que tá, ela não serve pra nada. Ou muda completamente, ou então tem que acabar com a Lei Rouanet. Do jeito que tá, não vale pra nada. Olha só, gente, a Defesa Civil, tô vendo aqui agora, olha aqui. A Defesa Civil diz que o Museu Nacional não corre o risco de desabar, mas recomenda a interdição. Eu vou tentar mostrar pra vocês a foto de como é que tá. Olha isso. Olha isso aqui. Opa, peraí, gente. Opa. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Dentro, o telhado obviamente virou cinzas. E dentro, cinzas. Cinza. Não tem nada mais. Acabou. Tudo que havia lá, o museu mais antigo desse país, acabou. Uma catástrofe nacional que atinge a nossa memória, a nossa história. Ninguém se importa, né, gente, com a história do Brasil. É impressionante. Ninguém se importa com a história do Brasil. Hoje em dia, governos, população, etc e tal,
Se importam com qualquer porcaria. Qualquer bunduda aí com fio dental enfiado sei lá onde, rebolando. Ou, né, não precisa nem estar com fio dental, né, de mini sainha, né, pulando e cantando axé da Bahia. Isso aí tem importância para a Lei Rouanet, não é? Para os políticos e até para parte da população. Mas a nossa história, de verdade, é jogada no lixo. Essa tragédia, minha gente, esse desastre, era previsível. Essa catástrofe era previsível. Como eu disse para você, atinge a nossa memória nacional, atinge a nossa história, afeta a ciência. É um prejuízo cultural incalculável. Não tem como calcular. É um prejuízo incalculável. E aí eu fico me perguntando, e pergunto para esse governo, para o governo anterior, que era a mesma coisa que esse, PT e PMDB juntos, vocês não sabem fazer escolhas? Vocês não sabem olhar e dizer assim, olha, é mais importante colocar dinheiro na cultura, na preservação da história, que numa peça em que macaquinho, pessoas cheiram o traseiro da outra. Hã? Ou no show do axé, do tererê, sei lá o quê. Vocês não sabem fazer escolhas? Não. Os nossos políticos não sabem fazer escolhas. E o nosso povo brasileiro mostrou também que, infelizmente, não soube fazer escolhas na política. Olha o lixo que a gente vive. Olha a catástrofe que a gente vive. Olha a miséria intelectual, moral e política do nosso país. Olha a miséria. É um país que está quase destruído. Quando eu olho para as imagens do museu e vejo tudo aquilo em cinzas, eu vou dizer para vocês, a sensação que eu tenho é a mesma do que quando eu olho para os atores da política brasileira. É cinza. É nada. É nada, gente. É nada. A gente tem que resgatar esse país. A gente tem que resgatar esse país. 20 milhões de peças destruídas. 20 milhões de peças. A começar, né, por peças que foram recolhidas pela própria família real. Esse palacete queimado e que agora deve ser interditado foi a residência oficial da família real do Brasil. Né? Veio a República e a República é essa porcaria que a gente está vendo. A gente tem que refundar a República. A gente tem que refundar a República. Algumas pessoas estão dizendo que pode ser criminoso o incêndio. Eu não sei se o incêndio foi criminoso. Não sei. Mas eu sei que o cuidado com o museu ou o descuido com o museu foi criminoso. Isso eu sei. O descuido com o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista foi criminoso. Foi criminoso. E essa gente que cruzou os braços, fechou os olhos, tapou os ouvidos e permitiu que uma tragédia anunciada acontecesse, deveria pagar. Pagar caro, com pena de reclusão. Eu digo pra você, não tem como a gente não falar de política num momento como esse. É por conta dessa miséria política que a gente vive que esse tipo de coisa acontece. Esse incêndio, essa tragédia anunciada, não pode passar impune. Não pode ser em vão. A destruição de um material tão farto, tão importante para a história do Brasil. Vamos pensar um pouquinho, né, gente? Porque é hora de refletir. Beijo.